pessoal, eu sou o Ricardo, sou médico, coordenador de inteligência em saúde do Apvida. Nesse setor, nós desenvolvemos programas de medicina preventiva, de atenção aos pacientes que têm doenças crônicas, como o diabetes, que é o assunto que a gente vai falar hoje. O diabetes é uma doença crônica que está em crescimento em todo o mundo, hoje atingindo cerca de 7% da população adulta. É uma doença que ocorre, que se inicia nos pacientes a partir de 50 anos principalmente, mas pode acontecer mais novo, tá? Por conta do estilo de vida que o paciente tem. Quando tem um estilo de vida muito sedentário, sem fazer exercícios físicos, com alimentação desregrada, por assim dizer, rica em açúcares, pobre em frutas, verduras, proteínas, pode ocorrer de o paciente desenvolver diabetes, que é o acúmulo de açúcar no sangue. Um açúcar que, por ter em tanta quantidade, o corpo não consegue metabolizar, não sabe o que fazer com aquilo, e o açúcar vai se depositando no organismo e causando danos que no começo são quase que imperceptíveis. Por vários anos eles ficam imperceptíveis. Cerca de 10 anos tem que se passar para que o paciente passe a sentir algum sintoma que o leve a ter o diagnóstico de diabetes. Por isso é muito importante que a gente se cuide desde cedo, tenha um hábito de vida saudável, uma alimentação, como eu falei, regrada, rica em verduras, em frutas, com alimentos integrais, pobre em carboidratos, em farinhas, para que a gente, se for ter o diabetes, tenha o mais tarde possível, né? Além disso, é importante que vocês procurem os seus médicos, para que quem estiver já nessa idade que foi falada, de a partir dos 45, 50 anos, e principalmente quem tiver um familiar que tenha diabetes já, faça o diagnóstico, faça a pesquisa do diabetes e um diagnóstico mais precoce possível, para que seja possível um tratamento mais cedo, sem que o paciente tenha que ter necessariamente sintomas para começar a tratar. Uma vez que o diabetes está instalado, os sintomas que você pode sentir para suspeitar que o tem são sede excessiva, emagrecimento mesmo se alimentando bem, urinar muito, várias vezes por dia em grande quantidade. Pode acontecer de, se o vaso ficar sujo de xixi, o xixi, como ele tem muito açúcar, juntar formiga ali. Isso são sinais que você tem diabetes. Se tiver qualquer um desses sintomas, procure o seu médico para que o diagnóstico seja feito de forma correta e a gente comece o tratamento o mais precoce possível. Além disso, uma vez diagnosticado o diabetes, não precisa entrar em pânico. O diabetes é uma doença hoje que tem um tratamento já muito bem estabelecido, seguro, com várias drogas que a gente pode utilizar. Isso quando são necessários usar medicações. A maioria dos casos de diabetes trata-se com o mesmo tratamento que se faz para evitar ter diabetes. Ter um estilo de vida saudável, fazer exercício físico e uma alimentação correta. O médico vai ser capaz de, através de seus exames, ir lhe avaliando, identificar qual é a medicação necessária para lhe tratar. Se é um diabetes mais precoce, além das mudanças de estilo de vida, medicações orais, e se tiver um caso um pouco mais complexo, mais avançado, pode até fazer uso de insulina. A insulina, apesar de ser uma medicação injetável, que é um pouquinho incômoda, é uma medicação de extrema importância para os pacientes que têm a doença um pouco mais avançada, já que consegue de fato controlar o diabetes. Então, se você tem diabetes e foi prescrito para você o uso de insulina, não tenha medo. Tire as dúvidas com seu médico, com a sua enfermeira, de como utilizar, mas não deixe de utilizá-la, porque ela vai evitar as complicações que podem acontecer a qualquer momento. Como eu falei, o diabetes é uma doença crônica, ou seja, depois que aparece, não tem cura. E ela só piora com o tempo se não for bem tratada. Ela pode trazer complicações como retinopatia diabética, que é uma doença nos olhos, que pode até levar à cegueira. Neuropatia periférica, que é uma doença nos nervos das extremidades, principalmente dos pés, em que o paciente deixa de ter a sensibilidade necessária para dos pés, daquela região, e aí pode se machucar e não sentir. E aí esse machucado demora mais a cicatrizar, o que é uma complicação também do diabetes, e infecciona com mais facilidade. Então, se eu tenho um pé que você não sente que se machucou, se machucar, vai demorar a cicatrizar e ainda por cima vai infeccionar com mais facilidade, isso pode evoluir para uma úlcera, para uma ferida infectada, para um pé diabético e até para a necessidade de amputação de uma forma muito rápida.
Daí a importância da detecção precoce e tratamento oportuno dessa doença. Além disso, o diabetes afeta os rins, podendo causar doença renal crônica e levar até a necessidade de hemodiálise e o transplante, se for o caso. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, todas complicações graves que podem ou não levar ao óbito, mas que podem deixar sequelas graves e atrapalhar a vida como paciente, como vocês todos merecem, uma vida plena, uma vida com a família, trabalhando, uma vida útil. Nós do Apivida, pensando nessa doença em vocês, nesses pacientes que têm diabetes, montamos o programa Viver Bem. É um programa que existe desde novembro de 2017. Estamos hoje instalados em Fortaleza, Salvador, Recife, Goiânia, Manaus e em breve em todo o Brasil, porque já começamos a atender por telemedicina. É um programa composto por médico, enfermeiro, com o objetivo de identificar precocemente os pacientes que têm diabetes, principalmente diabetes descompensado, que são os pacientes que mais precisam de ajuda, e oferecer um tratamento que não é somente mandar fazer exercício físico e prescrever uma medicação. É entender o contexto familiar do doente, pensando no paciente em si, mas a família que o cerca, e desenvolver um plano de ação, um plano terapêutico, que vise controlar não só a doença, mas o ambiente em que o paciente está inserido, para que fazer uma dieta deixe de ser uma luta, fazer exercício físico deixe de ser um sacrifício, já que toda a família fica inserida nesse tratamento, fica engajada na melhora do diabetes, e tanto o paciente que tem diabetes como os familiares que ainda não têm, ou se ficam tratados ou já ficam prevenidos de desenvolver essa doença. No programa alcançamos resultados como 40% da redução de amputações por conta do diabetes, 50% da redução de infartos, temos 53% da nossa população controlada, com os níveis de hemoglobina glicada controlados, com o uso de medicação, com o uso de insulina ou com nenhuma medicação, somente com a orientação que é dada ao paciente. Então, se você mora nessas cidades, se você tem Apivida, tem diabetes, por favor, nos procure através do número 4020 1785, é o call center exclusivo do programa. Aqui a gente vai te receber, vamos marcar uma consulta de avaliação e se você tiver diabetes, a gente vai cuidar de você. Obrigado.